Deixa eu aproveitar aqui, Morandini e Kevenato, temos um convidado aqui que acho que pode, deixa eu ver se ele quer opinar primeiramente, né? Que é o professor José Antônio Lades, que está com a gente, querido amigo. Lógico que nós o trouxemos aqui para um fato, né? Para um acontecimento aí, que é o dia de Tiradentes. Mas aproveitar que você está aqui, Lades, com todo respeito, se você quer opinar com essa situação aí, você que tantas aulas deu, né? E sobre esse momento aí, na questão da Câmara que aprovou o texto base de projeto que proíbe a suspensão de aulas presenciais. Bom dia, professor Lars, seja bem-vindo aqui na Tati. Bom dia, é um prazer estar aqui no Tati Repórter com vocês, Zé Fernando, Morandini, César, né? É uma questão que, veja, durante toda a pandemia, esse problema das escolas, da volta às aulas, foi quase que recorrente, né? Isso aí foi um capítulo da pandemia, vamos dizer assim, né? E é interessante perceber que não teve uma política, como, aliás, o próprio combate à pandemia, né? Não teve uma política geral, centrada, de caráter nacional, que fosse coerente, tivesse início, meio e fim, né? Também a questão das aulas, a gente percebe que não houve também, né? Não houve uma política bem planejada, bem ensaiada para encarar essa questão, né? Então, observe que o prejuízo aos alunos, né, foi muito grande, e isso escancarou a desigualdade social que existe, não só entre rede pública e privada, mas também dentro da própria rede pública, onde alguns têm condições de acesso às tecnologias, né, para o trabalho remoto, para as aulas remotas, e a grande maioria não tem, né? Então, observe o seguinte, que eu acho que a gente está tentando, né, o cachorro correndo em volta do rabo, tentando, né, morder o rabo e sem conseguir morder o rabo e sem resolver nada, né? A gente só lamenta a ausência de uma política bem planejada para tratar dessa questão tão séria, né, e tão comprometedora em termos até de futuro das pessoas, futuro agora das crianças, dos jovens, etc., né? Veja, a questão agora, focando diretamente na questão da saúde, da pandemia, a gente sabe que a transmissão do vírus é o contato, é a proximidade entre as pessoas. E a escola, antes de tudo, é isso, né? É contato, é proximidade, são turmas geralmente com mais de 30 alunos, enfim, são centenas de pessoas convivendo todos os dias, que vão para casa, levam o vírus, trazem o vírus de casa para a escola, enfim, né? Eu, como professor, né, então acho que desde o início a questão, por exemplo, da vacinação deveria já ter dado prioridade para o pessoal das escolas, né, e quem sabe com uma política educacional e de saúde integradas, né, a gente já poderia ter resolvido essa questão há mais tempo e quem sabe a pandemia não teria chegado a esse nível que chegou aqui no Brasil. Olá, É um tal que abre e fecha, né, César? Foi um problema sério aí durante toda a pandemia. Tem sido um problema sério durante a pandemia e isso afetou também as escolas, né? olha só, tem uma questão aqui, a Abadia está participando aqui pelo nosso WhatsApp, inclusive, Lages, Morandini, Kevenato, dizendo o seguinte, ó, bom dia. E a vacinação para professores com menos de 47 anos? Como voltaremos? Pergunta ela. Primeiro, né, da onde foi tirada essa idade, né? Porque eu tenho uma amiga, aliás, é amiga da minha esposa. Ela tem 46 anos, professora, e não vai ser vacinada, porque tem 46 anos. Faltam meses, não faltam nem anos. Faltam meses para completar 47 e não vai ser vacinada. Alguém me explica o porquê desta idade, o porquê não vacina geral? Né? Outro amigo aqui, me permita não citar o nome aqui, porque ele colocou uma questão do dia a dia dele, ele diz o seguinte, ó, fiquei 1 ano sem entrar na escola. Ele faz o EJA. Ele ia fazer a 4ª, 5ª série, 1 ano que fiquei afastado. Quando voltei na escola novamente, me passaram para a 6ª série. Olha como a coisa tá, você falou tudo aí, Lars. Olha como a coisa tá atropelada, né, para ser mais sincero. Ele ia fazer a 4ª ou 5ª série, deve ser um pouco mais, o EJA é mais adiantado, né? É de como é que é? Antigo Madureza. Ensino... Antigo Madureza.
Isso. É o antigo Madureza, basicamente O supletivo, chama-se supletivo. É o supletivo, exatamente. Antigo Madureza, supletivo. Ele ia fazer a 4ª, 5ª série. Ficou afastado um ano, quando voltou na escola, passaram ele para a 6ª. Dá para entender uma coisa dessa? Você acha que tá? Ô, César. Você acha que tá normal a coisa? Diga, Mourão, pois não. Não, o Laje sabe disso. Fizeram uma determinação, agora, pela pandemia, que todos passaram por decreto. Sabendo ou não sabendo, houve aprovação automática. Então, como disse o Lages, é uma série de coisas que tem que ser enfechadas. Por exemplo, tem que ser a questão do ensino, a questão do transporte, a questão dos bancos, tudo tem que estar dentro do contexto. Não adianta você tomar uma medida aqui, fechar a escola ou abrir a escola, se você não tem o resto coordenado. Não adianta, o celular sabe disso, não adianta isso, certo? O que está se fazendo, e a verdade seja dita, é a politização da pandemia. Cada um quer ser mais bonzinho pro outro do que o outro, para o ano que vem ter voto. Ou é mentira? E aí a gente vai ficando para trás, né? Com o ensino, com tudo, né? A moça de 46... Não, o vírus chega até aos 46 e alguns meses. Chega aí, ele para de atuar e passa por conta do abril. É igual, Morandini, quando os bares fechavam às 10 da noite, né? Gente, ó, 20 para 10, vamos sair correndo, porque o vírus está chegando, né? Como se o vírus viesse às 10 horas, ou às 8, enfim, né? Quer comentar, Zé? Pois não, fica à vontade. Não, tem um negócio da Lesp aqui também. O comentário é muito simples, tudo isso depende da organização social que o governo tem que implantar, né? A criança não vai para a escola simplesmente num passe de mágico, de repente ela se transforma e aparece lá na escola. Para ela chegar lá, ela depende de condução, ela depende de transporte, é aquilo que o Moradini estava falando, depende de uma série de coisas. Os professores foram vacinados, né? Os funcionários, porteiros, essa gente que mexe, como é que é, Morão? Os profissionais da escola. Os profissionais da escola, exatamente, eles, né? Desde a cozinheira, todo mundo tem que passar por esse processo. E o processo básico do Brasil... comida, né? Exato. E nós estamos sem vacina. O Brasil é um país que está hiper atrasado. Nós estamos extremamente atrasados em relação a isso. E vai demorar para a gente repor esse atraso. Não é 1 ano, 2 anos que nós perdemos. É muito mais. Nós perdemos aí uma década nisso tudo para a gente chegar e igualar os países que muito antes da gente vão estar em perfeitas condições. Pois não, Morão? Pois não. Veja que coisa. Ribeirão, reconheça-se, está queimando etapas em termos de vacinas. Justiça se lhe é fácil. Nós vamos passar agora para 59, 60 anos. Exato. Nós estamos assim, antecipando. Claro que houve a questão da síndrome de Down, do TA, etc. Tal. Teve a questão dos motoristas. Só está faltando esse negócio da educação aí complementar e mais. Eu quero saber do Egídio Pedreschi, do Celso Charuri, etc. e tal. Porque não adianta. São poucas vacinas e fica fazendo... vender dificuldade para vender facilidade. Exato. O que acontece assim, por exemplo, vou pegar o caso Austrália, que eu tenho contato diário. Eles não tinham vacina, não havia vacina. Não havia nada de vacina. O que eles fizeram? Tomaram uma providência. Ninguém entra, ninguém sai, se não ficar em quarentena. Os australianos chegaram lá, tiveram a primeira vez a quarentena paga pelo Estado. Ficaram em hotel, não é bom demais, mas é um hotel razoável. Vai lá, vai. Não entrava nem marido para ver a esposa, nada. Ficava lá, se estava lá o marido fora, a esposa estava aqui. E como é que está o nível de contaminação lá? Tá. Peraí, falar. Desculpa. Eles haviam comprado vacinas que estava passando pela Itália. Sabe o que a Itália fez? Sequestrou as vacinas da Austrália, dizendo o seguinte, por aqui não passa vacina, que a vacina é nossa. Sabia disso? Foi feito. Não sabia. Hoje, o índice da Austrália é 0. A Tailândia, que é ali pertinho,
0,004. E não tinha vacina. E não tinha vacina. E o que acontece hoje? Tem 69 mil australianos fora do país, aguardando vez para chegar. Ninguém chega, principalmente do Brasil. Ninguém chega. A mesma coisa está adotando a Espanha. Está adotando. Também você chegou lá, vai para o seu apartamento e outra coisa. Não saia de lá sem uma... Tem duas coisas que se justificam. Primeiro, fazer uma compra tanto em supermercado quanto em farmácia. E sabe o que mais? Sair com o cachorro, para o cachorro dar a voltinha dele, fazer xixi e cocô. Só que tem uma coisa, você tem que sair com o saquinho para pegar o cocô e 1 litro d'água para limpar o xixi para não ficar fedendo. Acabou. Você entende? Sabe o que aconteceu? Reduziu. Só para a gente encerrar. A mesma coisa está fazendo a Inglaterra. Só para a gente encerrar, a Cláudia Flor aqui, eu vou colocar um outro fato e depois vamos pro Tiradentes. Aguenta aí, Lars, tá? Nosso convidado mais que especial, eu gosto desse cara pra caramba. A Cláudia Não, e ninguém Flor... mais ele acordar cedo e vir mais cedo. Aí apareceu, aí trabalha. Apareceu. Eu quero fazer uma perguntinha antes. Peraí, eu quero fazer uma perguntinha antes pro Lars, foi ele pensando em responder. A Cláudia Flor... Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis. Foi um bandido ou um herói? Peraí, é igual o Calabar, foi um bandido ou um herói? Daqui a pouco ele responde. Peraí, deixa eu colocar aqui. A Cláudia Flor diz o seguinte: mas o certo não era vacinar todos os profissionais da escola, não só por idade, afinal vários professores já se aposentaram? Então. Outro questionamento aqui, a Sônia diz o seguinte: sou contra a volta das aulas, pois não temos segurança nenhuma. Eu mandar meu filho para a escola é a mesma coisa que eu mandar ele em uma festinha. Tenho muito medo do meu filho pegar essa maldita doença. Quem garante que essa doença não pega em crianças? Eu penso que enquanto eu não tiver a vacina para todos, ou essa doença der uma boa queda, ou parar, não me sinto segura, assim eu penso. E vacina para todos nas escolas, professores e funcionários. Está dizendo a Sônia Masson aqui, que é lá do Jardim Aeroporto, nossa ouvinte telespectadora. Uma outra questão rapidinho aqui. Ô César, só rapidinho para essa moça aí. Claro. Só rapidinho. Nós tivemos aqui um caso de uma criança que morreu com 6 anos de idade. Aí falaram, ela tinha comorbidade, tá certo, mas tinha 6 anos. Outra questão aqui é com relação à Lesp, que aprovou um projeto que impõe vacina contra a Covid para acesso a transporte público, escolas e concursos. A Assembleia de São Paulo, a Assembleia Legislativa, aprovou ontem um projeto de lei que impõe medidas restritivas a quem não se vacinar contra a Covid. O texto prevê que quem não estiver imunizado após as fases correspondentes do plano de vacinação será impedido de utilizar o transporte público, olha isso, ingressar em instituições de ensino, se inscrever em concursos públicos e obter documentos. Em um dos artigos, a lei determina que ninguém poderá se excusar, se ausentar ou se furtar da imunização, ou seja, não será permitido dispensar a aplicação da vacina. O Estado vai poder exigir que um comprovante de vacinação seja apresentado em diversas situações, como, os exemplos aqui nós já vamos comentar: entrada de alunos, professores e funcionários em creches, escolas e faculdades. Embarque em meios de transporte como aviões, ônibus, trens e metrô. Inscrição em concursos e a contratação em órgãos públicos. Os senhores têm visto aí que essa não é o modal, né? Esse não é o modelo exato que nós estamos vivendo. Ontem eu vi, e vou citar novamente, semana passada eu citei e vou citá-lo novamente. O pessoal do Brasil Gente, lá do Datena, colocou uma câmera no metrô. Ontem estava aparecendo o último dia do mundo, de tanta gente embarcando dentro dos metrôs e dos trens. A câmera, eu devia ter essa imagem, viu? Depois você conseguir uma foto aí, Flavinha, seria... Como é que nós vamos... Seria importante tudo isso aqui, mas nós vamos chegar nesse modal aqui, Lars. O nosso transporte público aqui estão praticamente em horários de pico, lógico. Outro dia o prefeito quis desmentir a gente falando, mas nesse ônibus não tinha ninguém. Lógico, em determinados horários, o pessoal que toma ônibus está trabalhando, pô. Mas o cara que foi trabalhar ou está voltando do trabalho às 6 horas, 15 para 6, 5 e meia, 15 para 6 da tarde, ele é quase empurrado, socado dentro do ônibus para poder voltar para casa. O que você pensa disso, Lars? Por favor. Ô César, na verdade é o seguinte, a gente sabe que o transporte coletivo, durante toda a pandemia, os ônibus foram as verdadeiras câmaras da morte.
né? O maior vetor de transmissão do vírus na pandemia foi o transporte coletivo. E banco. E o transporte público, o ônibus principalmente, né? Nas grandes cidades, nas metrópoles, aqui em Ribeirão Preto mesmo, isso aí era sempre alvo de denúncia, sempre foi alvo de denúncia nesse período todo aí, né? Mais de um ano falando disso, né? E é isso que o Morandini falou, quer dizer, faltou uma política integrada, que tivesse realmente uma integração, né, de todos os setores em funcionamento da sociedade. Então seria a questão do transporte, a questão das escolas, a questão de tudo aquilo que provocasse ajuntamento de pessoas. Tinha que ter uma política desde o início, né, para evitar a transmissão. Nós estaríamos numa situação muito melhor do que estamos hoje, né? Hoje não tem nem como ficar pior, estamos aí no pico da pandemia, com milhares de mortes todos os dias, né? E colhendo os frutos de uma desorganização total que começa lá em cima, em nível nacional, e chega até nos municípios, né? Kevenato Morandini? Aliás, o César, o César falou agora mesmo da Assembleia Legislativa. Que sensibilidade tem a Alessio? Como são sensíveis. Deixaram para aumentar os impostos de todos os produtos, de carro, a legumes, verduras, etc., exatamente no meio da pandemia. Que sensibilidade tem esse governador? De elefante, né? Que sensibilidade tem aqueles que autorizaram isso? Depois vem com desculpa, mimé. Não adianta desculpar. Olá, porque hoje está tudo caro assim também por causa disso. Porque os tributos foram majorados em ICMS. Um amigo meu os chamaria de verdadeiros balaústres, né, Morandini? Zé, só pra gente finalizar. Ilustres balaústres. Boa, ilustres. Eu acho que tudo isso que a gente está passando, que o Brasil está passando, em Ribeirão em especial, qualquer cidade desse país, qualquer canto, qualquer rincão desse país está passando, é produto da desorganização social política desse país, né? Não foi criada nenhum tipo de coisa. Você vê que São Paulo, desde o momento, começou a separar o Estado através de 17 regiões, e cada uma delas, uma era vermelha, outra era laranja, depois tinha amarela, tinha branca, tinha azul, tinha não sei o que, coisa e tal, mas era um estado de recuperação econômica do Estado. Em nenhum momento foi falado da reabilitação de saúde do Estado. Em nenhum momento foi criado um movimento, foi criado realmente um movimento político, social, um movimento de deputados, seja lá do que for, que tratasse exatamente de medidas a serem adotadas. Aí eles criaram um centro de contingenciamento, onde colocaram lá, empurraram lá tudo que tinha de sobra. Qual era a sobra? Eram técnicos, cientistas, pesquisadores, médicos, sanitaristas, etc. e tal. Mas que não tinha poder nenhum de decisão. Apenas indicavam, vai piorar a doença, vai melhorar aqui, vai piorar ali. Quer dizer, não precisava ser nenhum gênio em matemática, né, para a gente saber que que aquilo que é maltratado, aquilo que você não oferece nenhum tipo de resistência, né, a doença vai progredir, não tem a menor dúvida. E o que o Estado fez, eu estou falando São Paulo porque é o estado mais organizado, o estado mais rico, o estado mais populoso da nação, coisa e tal, mas o resto do Brasil, se aqui é assim, o resto do Brasil está muito pior. Nós não temos realmente nenhum controle político, social em cima disso. Não temos nenhuma interferência. E aí acontece esse tipo de disparate, né? Quem ouve o Morandini falar pensa assim, não, é brincadeira. A Lespe não deve ter feito isso. Os nossos deputados aumentaram impostos justo na época da pandemia, não criaram nenhum tipo de isenção ao comerciante, ao empresário, favorecendo o trabalhador. Não, deve ter feito. Não fez. Simplesmente não fez. Procura nos anais recentes da Assembleia, e não só a Paulista, procura de qualquer lugar. Eu não vejo uma medida que foi adotada dizendo isso aqui, isso aqui é em benefício do trabalhador. Aí surgem os disfarces como ontem,
né? Não, olha, vamos aprovar a vacina obrigatória para o motorista de ônibus, do transporte coletivo. Gente, é um negócio tão elementar, tão à vista, tão claro, que qualquer criança de colo, qualquer criança de 6 meses, 8 meses, é capaz de editar um projeto desse. É a coisa mais fácil do mundo. E eles só fizeram isso depois que a classe foi para a rua, que a classe ameaçou greve. Quer dizer, esperam, chega no limite para fazer aquilo que realmente é de obrigação do Estado. E que o Estado, enquanto país, o Estado, enquanto unidade federativa, acaba não cumprindo. E começa a fazer as bobagens como sempre fazem. Deixa eu colocar, repetindo tudo isso. Deixa eu colocar aqui rapidamente 2 pensamentos aqui. Primeiro da Rosângela. Pois não, Rosângela? Pelo áudio aqui, pelo WhatsApp. Minha humilde opinião. Pois não. Eu acho que deveria, quem está no 4º ano, voltar a fazer 4º ano de novo. Ela está falando com relação ao EJA. E não pular série. Hoje, a molecada nem sabe escrever direito, lá, tá gente. vendo? Ai, que saudade quando tinha a época do 5º ano. E você passava se você soubesse. Não tinha tanto erro como Não é? hoje. Hoje quase ninguém. Você manda uma frase para uma pessoa escrever, a molecada sai mais errado do que certo. A gente está falando aqui, Rosângela, com relação ao EJA, né? Mas também valeu sua opinião. O EJA é o ensino para jovens e adultos. Tem opinião também do Brahma, aqui do Luiz Carlos. Diga, Brahma. Bom dia, César, Cavenato, Morandini, que Bom tá dia. falando uma bela de uma verdade aí, hein? É o Luiz Carlos da Vila Tibéria. Pois não. E a gente tem capacidade de votar nesses vagabundos Léo Oliveira. Ai, caramba! Obrigado, Brahma. Obrigado pela tua participação. Um abraço, querido. Ô, Lages, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Por favor, eu queria que você ficasse com a gente para a gente comentar sobre o Tiradentes, da data de hoje, do feriado, tá? Mas eu preciso fazer um intervalo, se me permite. Aí, Morandini também junto com a gente. A gente já finaliza o bate-papo logo após o intervalo aqui na Tati. 7h32 agora, você se vê, tem vez e tem voz. Até já. Tati Repórter volta já.